Olá, me chamo Valquíria, sou estudante do curso de Pedagogia da Faculdade Uniaselv. Atualmente estamos estudando a disciplina Prática Pedagógica, Infância e suas linguagens, onde era necessário nós estudantes irmos a uma instituição, a uma escola, onde pudéssemos realizar o nosso estágio. O nosso estágio, ele propõe que sejam observado 30 horas no ambiente escolar, e 10 horas a gente realizasse a prática em sala de aula. Foram feitas por mim, ministrado aulas na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. A primeiro momento, fui muito bem acolhida na Escola Bezerra de Menezes, uma escola municipal aqui na cidade de Paracatu, onde me receberam de portas abertas. A equipe, desde já, venho agradecer a todos pela presteza, pela disponibilidade, pela paciência, em me acompanhar. A coordenadora Ábida, muito obrigado. Tia Marcela, da Educação Infantil, tia Cíntia, do Ensino Fundamental, do primeiro ano, muito obrigada pela cooperação de todos. Aos alunos também, que me receberam com muito carinho. E agora eu vou falar um pouquinho de como tudo aconteceu. A princípio, aos primeiros dias da semana, na segunda, na terça, na quarta, eu realizei as observações em sala de aula, onde a tia Marcela, no primeiro momento, realizou a acolhida, cantaram a musiquinha do dia, para descontrair os alunos, ali tinham 14 alunos na segunda-feira que a gente iniciou o estágio, tinha 14 alunos e eles são bem pequenos, tem 4, 5 anos, e a forma onde que a tia Marcela trabalhou neste dia com eles é uma forma um pouco mais lúdica, onde houve brincadeiras e um momento bastante acolhedor, para todos, porque muitos ali ainda estão em a fase de adaptação ao ambiente escolar, alguns ainda choram, mas foi um momento ali bem bacana. Tia Marcela, no primeiro dia, realizou uma aula sobre brincadeiras, o morto-vivo, identificaram as letrinhas dos nomes, estão aprendendo a escrever o próprio nome, foram realizadas rodinhas também de conversa, de brincadeiras com pecinha. Eles trabalharam muito a musicalização, o contar, os numerais de 1 a 10, foram brincar no parquinho, tiveram educação física, pularam amarelinha, tiveram atividades de pintura, trabalharam as letras, se não me engano foi a letra X na segunda-feira, aprenderam a escrever, fizeram atividades, foi um momento bem bacana. Na segunda-feira, cantaram também a música, cantaram Boa Tarde, Coleguinha, e assim por diante. Fizeram deveres de sala, tem caderno de leitura em casa, que as crianças leem com os pais, incentivando, as crianças a aprenderem as letras. Foi um momento bem bacana, onde que a gente conseguiu ver a realidade do dia a dia do professor, do aluno, como são crianças menores, eles brincam muito no parquinho, tem muitas atividades de sala, mas também brincam muito no parquinho. Na terça-feira, a aula foi ministrada por uma outra professora, foi a tia Vanilda. Ela leu um livro lúdico, um livro sensorial, onde que é um livro de tecido, que contava a historinha do Patati Patatá. Eles iam para o litoral de trem. Foi um momento bem descontraído, incentivando eles a percepção ali no momento. Não vou me estender muito sobre educação infantil, mas na quarta-feira eles iniciaram com a música novamente. Logo após foi olhar dos cadernos da atividade de casa, se cada criança fez,
A atividade do dia foi a respeito da letra Y. Tiveram atividades relacionadas com a letra Y e tiveram que pintar figuras como uma mulher sentada fazendo yoga, o ioiô, pintaram as figuras, identificaram num textinho as letras Y, realizaram pinturas no dia, foram para a hora do lanche, compartilharam o lanche e por fim cantaram a história da Chapeuzinho Vermelho. No dia 30/10, na quinta-feira, foi realizada a aula ministrada por mim, onde eu adaptei o meu plano de aula ao que a professora já tinha planejado naquela semana. Então, o que eu fiz? Perguntei a ela o que ela daria na quinta-feira. Ela falou que a temática era matemática e que era necessário trabalhar o número 10. Adaptei a minha aula ao número 10. A gente fez um cartaz onde os números iam de 0 a 10. Cantei com eles junto a música dos 10 índiozinhos. Foi um momento bem legal. Eles não sabiam essa música, então aprenderam na hora. Também passamos uma atividade, né? Eu passei uma atividade do número 10, onde que eles usaram pedacinhos de papéis coloridos para preencher o número 10, pontilhado. Foi um momento bem bacana. Realizei também a contagem das tampinhas. Eu levei 12 tampinhas para eles e pedi para eles contassem quantas tampinhas tinham ali. E falei com eles que eles tinham que contar 10 tampinhas. E iam sobrar algumas tampinhas. E cada um contou 10 tampinhas, uma por uma. Foi ali na minha mesa, né? Na mesa do professor. Foi um momento bem legal. Fiz a numeração também de 1 a 10 dos numerais coloridos. Passei com eles, frisei bastante como se escreve a escrita do número 10. Realizei também o produto educacional, que foi de minha autoria, onde eu criei um quebra-cabeça com o número 10, uma imagem bem colorida, bem lúdica, para incentivar eles a montar, né, ali as pecinhas, onde que eles tiveram um certo tipo de dificuldade, mas com a minha ajuda conseguiram todos fazer. Eu realizei essa atividade em dupla e teve alguns trios também, e eles se saíram muito bem nessa atividade. No segundo momento, a gente realizou a escrita no quadro com a numeração número 10 também, e aí eu coloquei alguns outros numerais, 5, 6, 8, no meio para que eles fossem lá e com o pincel riscassem o número 10, onde que eles encontrassem. Cada um deles fez essa atividade, se saíram muito bem também. E por último, a gente repassou a música dos índiozinhos, a gente recapitulou o número 10, como é que se escrevia o número 10, qual era o nome de cada letra. Fizemos também a separação de alguns brinquedos e eu falei com eles que seria a hora do brinquedo e que cada um deles poderiam escolher o brinquedo, a quantidade de brinquedos relacionados ao número 10. Cada um poderia escolher 10 brinquedos, 10 pecinhas de montagem para poder brincar. Cada um deles contaram 10 e foram realizar a montagem dos seus brinquedinhos, onde usaram a imaginação. Fizeram um jardim, fizeram flores, fizeram carrinhos, fizeram motos, foi bem interessante. E perceber como que eles usam a imaginação, né? Tudo isso relacionado à temática do número 10. Foi um momento muito proveitoso, né? E na sexta-feira foi o outro dia que eu realizei mais uma observação. Agora eu vou falar como que foi a observação no primeiro ano, cravo, do ensino fundamental, primeiro ano dos anos iniciais. A didática deles já foi um pouco diferente, onde o tema que a gente trabalhou foi da matéria de História. Também adaptei ao conteúdo já programado pela professora, onde que ela já iria ministrar essa aula, e adaptei ao meu plano de aula. Claro, com a validação da coordenação, com a validação da professora, todos de acordo. Combinei a aula para a próxima quinta-feira.
Durante a semana realizei observações, a professora Cíntia passou várias atividades, iniciava a aula também com oração, com a música do dia. No primeiro dia, na segunda-feira, realizou a apresentação por ser o início de novembro, com o calendário do mês, explicou quais eram os feriados do mês, quais eram os domingos, passou o calendário para eles pintarem os domingos de vermelho e colarem ele no caderno de atividades. Trabalharam a letra H na matéria de português, trabalharam algumas palavras com a letra F também, a junção de sílabas, cantaram a música do Sapo Não Lava o Pé, identificaram nas frases a letra F. Eles também tiveram educação física na segunda-feira, foram jogar futsal, na sexta-feira ia haver um campeonato onde que a escola seria representada, alguns alunos foram jogar, foi um momento bem descontraído. Na terça-feira a gente realizou a acolhida também, corações, canções, e as crianças trabalharam a matéria de matemática, onde que eles precisavam escrever os números por extenso, sequência numérica de 2 em 2, sequência numérica de 5 em 5, tiveram aula de artes onde eles pintaram espelhado, a simetria, né? Trabalharam a simetria, onde que a professora propôs um desenho de uma rosa e um quadradinho quadriculado, onde que eles tinham que desenhar exatamente igual no outro quadrado. A rosa, o coração, o pintinho, o passarinho, né? E foi um momento bem descontraído, as crianças aproveitaram bastante. Nessa sala do ensino fundamental, primeiro ano Cravo, lá tem 21 alunos, onde 2 são laudados, um com TDAH, outro com TDAH e autismo, né? Então, esses 2 alunos, eles são acompanhados por outra professora da educação especial e também, né, pude observar ali como que ela lida com as situações cotidianas. Eles têm um pouquinho mais de dificuldade para escrever o nome, um pouco mais de dificuldade, lentidão para ler, mas estão conseguindo acompanhar gradativamente o nível dos demais colegas, né? Logo após a atividade, né, da disciplina de arte, realizaram no caderno de casa, copiaram do quadro o exercício de ciências, onde que eles tinham que colar figuras dos seres vivos e não vivos. No dia posterior, né, na quarta-feira, ele realizou a acolhida, realizou desenho de pintura, teve novamente educação física, eles foram pro parquinho. Esse dia foi um dia um pouco mais descontraído, mas eles também fizeram um dever para casa, realizaram atividade no livro de leitura, foi mandado exercícios para casa, né? Na quinta-feira a aula foi ministrada por mim, onde a temática foi o tempo, né? E as festas que acontecem, né? Os tipos de festa que acontecem, que eram os tipos de festas familiares e os tipos de festa na comunidade, onde eu realizei atividades relacionadas, né, aos tipos de festa, apresentei para eles qual a diferença de cada festa, cada tipo de festa familiar. Por exemplo, o casamento, o batizado, o chá revelação, né? O chá de bebê, os aniversários, né? Que eles focaram muito no aniversário, né? Por ser uma data comemorativa, onde que criança gosta de aniversário. O Natal, né? Onde que se comemora também as festas familiares, né? Onde que a família se envolve. Eu falei da importância dos laços, das tradições, né, de manter essa união, né, e o quão importantes são essas festas, e essas festas são passadas, né, de geração em geração, onde eles, né, também vão passar para os filhos deles, para os netos deles. Foi um momento bem bacana, dei exemplos no quadro, escrevi o nome de cada tipo de festa, eles copiaram no caderno, realizaram um desenho da sua festa favorita, onde que a gente realizou um mural ao fim da aula e a gente expôs esses desenhos. Realizamos as falácias sobre
As festas na comunidade também, Dia das Crianças, que a comunidade comemora, festa junina, o carnaval, que é o tradicional, né? Todo mundo ama esse feriado no nosso país. A cavalgada, que aqui na cidade é muito frequente, teve recentemente, né? A nossa festa de exposição, então teve cavalgada, eles amam cavalo. E foi um momento bem proveitoso, onde que a gente colou também a ficha de leitura para eles lerem em casa com a família no caderno de leitura. Mandei uma atividade para casa também, para que eles pudessem pintar a cavalgada da forma que eles mais achassem interessante. Realizei também um produto educacional do quebra-cabeça, onde eles fizeram grupinhos de 3, 4 alunos e montaram um quebra-cabeça, onde que tem a figura de um aniversário, das crianças comemorando um aniversário. Foi um momento de bastante desenvolvimento, de uma forma mais lúdica, no brincar, onde que a gente aproveita para poder frisar o quão importante essas festas são para a nossa tradição, né? Para a nossa cultura. E esse momento foi bem proveitoso. No final a gente realizou um mural, onde a gente expôs todas essas ilustrações que eles mesmos fizeram, e foi uma prática pedagógica bem proveitosa, né? A escola nos abraçou, né? E ali a gente pode ver a ministração dos professores, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental, como os professores lidam com, às vezes, as intercorrências nas aulas, aqueles alunos que têm um pouco mais de dificuldade, aqueles alunos que são laudados, que têm TEA, que têm o autismo, como são adaptados os estudos para essas crianças, né, que são especiais, né, todas elas são, mas essas principalmente requerem um pouco mais de atenção. A gente observou o ambiente escolar, a biblioteca, o pátio, onde que as crianças brincam, o refeitório, as salas de apoio, a sala dos professores, a sala da coordenação, os banheiros, toda a estrutura da escola é adaptada para receber crianças cadeirantes. Observei que tem em outra sala do 3º ano do ensino fundamental uma criança especial, cadeirante, onde que também precisa de um acompanhamento de um professor específico. Então, a escola, mesmo dentro das suas limitações, por ser uma escola pública, municipal, né, que depende de repasse de recursos, ela sim tem uma boa estrutura, né? A escola está passando por uma reforma, onde que vão ser realizadas pinturas, manutenções, alguns ventiladores não funcionavam, então estava bem quente, mas apesar disso tudo, o ambiente escolar é bem acolhedor, né? A escola tem uma ótima infraestrutura, tem bastante salas, né? Tem bastante alunos, e foi muito proveitoso para mim, como futura docente, professora, né? Ter esse momento, ter essa experiência, porque eu trabalho em outra área, outro setor, atuo com produção de evento, então para mim foi bem proveitoso relembrar o ambiente escolar. Não lembrava mais, né? Porque quando eu frequentava como aluna, né? E agora, frequentando como futura docente, né? Futura professora, a gente enxerga de uma outra forma, né? Foi bem proveitoso. Agradeço a Unicelv, né? Agradeço a Escola Bezerra de Menezes pela oportunidade, e até a próxima.